dia a todos. O trabalho que eu e o Daniel vamos apresentar aqui hoje, na verdade, é fruto de um trabalho conjunto com os outros pesquisadores do NEF, não é exclusivo nosso, e teve a intenção de, com esse 1 ano de vigência da Lei de Acesso à Informação, verificar como ela está sendo na prática. Então, a gente fez alguns pedidos para a União, nessa primeira fase da pesquisa, e vai apresentar para vocês algumas conclusões sobre esse trabalho. Só para a gente ter uma referência, esses dados foram apresentados pela CGU no fim do ano passado, como uma informação positiva sobre a vigência da Lei de Acesso à Informação. Então, dá para ver que os dados são bem positivos, muitos pedidos foram atendidos dentro do prazo, a média de resposta foi dentro de um prazo curto, poucos pedidos teriam sido recusados, e aí, diante de uma estatística tão positiva, a gente quis verificar por nós mesmos se isso acontecia na área fiscal. Bom, como funcionou a nossa pesquisa? O que a gente fez? A gente disparou 36 pedidos em nome do Núcleo de Estudos Fiscais e fizemos 11 pedidos também em nome dos pesquisadores sem identificação institucional. O que a gente queria ver se existiria algum tratamento diferenciado quando você coloca que é um núcleo da Fundação Getúlio Vargas e quando é um cidadão comum. Então, a gente delimitou a pesquisa a órgãos do Ministério da Fazenda. O pedido foi feito através do Sistema de Acesso à Informação da CGU, que você coloca no Ministério da Fazenda e eles se encarregam de encaminhar ao órgão responsável. E os pedidos eram todos sobre matérias de competência da Receita Federal, do CARF e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E foram feitos do finalzinho de março e as respostas ainda estão chegando algumas. Foi nesse mês de abril. Bom. E só para deixar claro, a pesquisa foi feita de um modo frio, como toda pesquisa acadêmica, não teve nenhum componente emocional, mas uma constatação visível é que todos os pedidos que foram feitos sem identificação institucional, as respostas foram todas em menos de uma linha, independente da complexidade da pergunta. E todas elas respondidas fora do prazo, tanto de 20 dias, quanto da extensão de mais 10 dias autorizada pela lei. Todos eles superaram mais de 30 dias. E, dentro das questões que foram enviadas pelo NEF, algumas foram fora do prazo, algumas respostas não foram completas, mas boa parte delas é visível que houve uma preocupação em ter uma resposta mais padronizada, com um texto melhor elaborado e com uma complexidade maior. Bom, só para ilustrar, a gente não vai passar tudo, a gente construiu uma tabela mostrando o número de protocolo, para qual órgão foi feito, a data, para ter tudo documentado. Se alguém tiver interesse depois, a gente pode repassar. Bom, e aí, para exemplificar um pouco essas respostas, a gente trouxe aqui algumas questões e as respostas que nos foram dadas. Esse é um modelo, por exemplo, de um protocolo que foi feito sem a identificação do Núcleo de Estudos Fiscais. E aí, não sei se vale a pena ler, porque acho que todos vocês conseguem daí, mas é visível que... Bom, quantos novos processos foram iniciados no CARF em 2012? Quantos foram encerrados? E a resposta é: nenhum processo administrativo fiscal é iniciado no CARF. Acho que essa última pergunta também merece atenção, que é: quanto tempo, em média, um processo demora para ser julgado no CARF, desde sua entrada até o encerramento? E a resposta foi: depende, porque existem as prioridades legais e regimental. Sim, esse exatamente esse não teve edição, não. Esse é o texto real. A média depende. Quer falar mais algum? Não, acho que dispensa comentários, né? A leitura das perguntas e das respostas. Só para constar, as informações que a gente pediu ao CARF, à Receita Federal, elas não são informações que não existem. Quando o Basílio apresentou na pesquisa dele, o relatório do Espírito Santo traz uma série dessas informações. Então, a gente sabe que, na verdade, elas são disponíveis, o órgão dispõe dela, elas só não estão disponibilizadas ao público. Então, por exemplo, o Espírito Santo divulga o número de processos entrados, que não são iniciados, o número de processos julgados, encerrados, etc. O tempo médio de julgamento, eles também informam detalhadamente, etc. Bom,
um outro exemplo também foi o seguinte: qual empresa recebe mais benefícios fiscais no Brasil e no valor de quanto? A resposta foi simplesmente não compete ao CARF. Sendo que vale a ressalva, que acho que o Daniel já fez, que no sistema que você solicita a informação, não é você que escolhe o órgão que você quer enviar, você escolhe um órgão competente superior, no caso, o Ministério da Fazenda. Quem faz o encaminhamento é o próprio sistema. Então, assim, receber uma resposta desse tipo quer dizer que eles é que erraram, não fui eu. Né? Bom, quantas autuações foram realizadas pela Receita Federal em 2002? Quantas foram efetivamente pagas? Quantas foram levadas para discussão administrativa ou judicial? Não compete ao CARF, agradecemos a participação. Bom, e essa aqui é uma que foi em nome da Fundação Getúlio Vargas. Nesse pedido, a gente pediu acesso às consultas sobre interpretação da legislação tributária e com as respectivas soluções, a consulta completa e a solução completa. Geralmente é somente a ementa que está disponibilizada na internet. A primeira resposta foi negativa, sob o argumento de que as consultas teriam informações protegidas pelo sigilo fiscal e, novamente, ressaltando de que, como aqui havia a identificação institucional do NEF, veio uma resposta de 10 páginas, com selo da Receita Federal, super bem organizada. Aqui a gente destacou só as frases centrais. A gente recorreu desse argumento, foi a única consulta até agora, o único pedido que a gente fez o recurso, e já teve resposta também. Então, na segunda instância, a gente falou, olha, se tem alguma informação que é protegida pelo sigilo, então, de acordo com a lei de acesso à informação, restrinja essa informação que é sigilosa e libere o resto, que eu quero ver o que é o resto. E aí, a resposta em segunda instância, o servidor, não sei, ele criou uma tese jurídica de que o sigilo fiscal ele não estaria sendo tratado pela Lei de Acesso à Informação, que é uma lei ordinária, o sigilo fiscal, a fonte dele é 198 do CTN, que é a lei complementar, então que matéria fiscal não é abrangida pela Lei de Acesso à Informação, precisaria de uma nova lei complementar. Ele criou uma tese jurídica para dizer, olha, é sigiloso. Bom, e aí, diante dessa tese elaborada pela Receita, a gente, usando o trabalho do Basile, a gente verifica que São Paulo dá acesso às consultas e também... E aí, se você for olhar... Na verdade, aqui, são as decisões de primeira instância. Dá acesso às decisões de primeira instância no site da Fazenda do Estado, e, inclusive, divulgando o nome do contribuinte, CNPJ e... Não, isso é um outro pedido. Isso foi um pedido feito à União. Volta lá, Fred. Isso é da União. Queremos acesso às decisões de primeira instância. Resposta: sigilo fiscal. A gente, só para ilustrar como esse discurso sobre sigilo fiscal ele não é tão claro assim, ele pode ser interpretado de maneira diferente. No TIT, aqui em São Paulo, é possível consultar a decisão de primeira instância. Está aqui o site, o link. E a gente até colou a decisão de primeira instância, que tem tudo identificado, não há absolutamente nenhuma restrição a qualquer tipo de informação. Então, só para ficar claro de que esse discurso do sigilo fiscal ele precisa ser melhor delimitado, melhor enfrentado. Não é assim, isso é sigilo e ponto final. Né? Tem que discutir melhor e delimitar melhor. Bom, e aí... Bom, essa pesquisa é maior do que esses casos que a gente apresentou, isso aqui foi só para ilustrar um pouco do panorama que a gente encontrou, e diante de todas essas informações que a gente recebeu com essas consultas, algumas conclusões que a gente aponta no nosso estudo é o seguinte, que apesar da lei ter tido o mote de alterar essa cultura, de terminar com a cultura do sigilo para abrir espaço para a transparência, parece que internamente ainda há uma barreira muito grande. Essa cultura do segredo ainda não foi superada, como a gente percebeu na grande maioria dos pedidos que a gente realizou. A gente percebeu também que há, aparentemente, uma falta de empenho do funcionário responsável por dar resposta. No exemplo, aquela pergunta, quantos processos são iniciados no CARF? É óbvio que nenhum processo é iniciado no CARF. A pergunta, ela queria saber, olha, quantos processos entram todo ano no CARF? Então, qualquer brecha que a pessoa responsável por dar a resposta tiver para não dar a informação, ela vai utilizar. Esse foi o panorama que a gente encontrou nessas perguntas. Bom,
como a gente viu também nas perguntas que foram realizadas por pesquisadores e nas perguntas que foram realizadas pelo núcleo da Fundação Getúlio Vargas, houve uma diferença muito grande no tratamento e no acesso à informação, né, na disponibilização de uma resposta mais completa. Então, acho que isso é uma coisa para a gente repensar, por que uma Fundação Getúlio Vargas merece uma resposta de 20 páginas com o selo da Receita e um contribuinte comum merece uma resposta de uma linha. E, por fim, a gente identificou alguns problemas que se repetem em vários pedidos e várias respostas. Primeiro qualquer falta de preocupação com respeito ao prazo. Parece que não existe muito esse respeito ao prazo. No caso das perguntas feitas em nome do NEF, algumas vieram dentro do prazo, mas grande parte delas foi fora do prazo, fora até dos 30 dias, nem dos 10 dias prorrogados. Um outro problema foi a falta de padronização do entendimento do que é sigiloso e do que pode ser divulgado. Como a gente viu, o São Paulo divulga a decisão de primeira instância e a União diz que é sigiloso. Nesse ponto, desculpa interromper, só fazer uma pergunta de esclarecimento mesmo. Vocês fizeram a pergunta para o governo do Estado de São Paulo e obtiveram a resposta, ou vocês já sabiam dos caminhos no site e fizeram pesquisa no site? De acordo com a pesquisa que o Basílio apresentou, a gente utilizou dessa fonte. No site da Secretaria da Fazenda de São Paulo, essa informação já é disponível ao público. Você pode fazer pesquisa por data, por nome. Mas vocês não chegaram a fazer essa pergunta para o governo do Estado de São Paulo? Não fizemos. Inclusive, a gente fez mais ou menos essa pesquisa com o Estado de São Paulo e o município, mas a gente ainda está aguardando as respostas. Sim. E a gente vai fazer essa compilação também sobre o Estado e sobre o município. Porque seria interessante, porque talvez você faz um pedido para o governo do Estado de São Paulo e talvez, né, como há muita... Talvez eles digam, não posso dar para o sigilo fiscal, só que está na internet. Eu acho que provavelmente ele vai dizer, olha, essa informação está na internet, no link tal. Não sei, não. Às vezes tem tanta divergência. Então, tem que esperar as respostas. Bom, meu nome é Jaime Soares, eu sou da assessoria de comunicação da Secretaria da Fazenda. E essa lei da responsabilidade de acesso à informação bate muito na ouvidoria e bate também na comunicação com frequência. E nas conversas, nos contatos que eu tive com as pessoas que lidam com isso, a grande preocupação era a falta de contorno. Sabe, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Não tem uma parede. Botou-se uma lei de acesso à informação e eu não tenho uma régua para saber se eu vou até lá, se eu vou até... As informações existem. Já me perguntaram, você não tem essa informação? Eu falei, é claro que eu tenho. A Fazenda tem muita informação. Mas eu posso dar? É uma questão mesmo que todos os funcionários que estão envolvidos nisso sentem, na verdade. E agora, esses dados todos são públicos e tenta-se criar sempre uma base sólida e aberta e acessível de informação. Bacana, muito bom. Mas essa falta de contorno, e talvez a crítica ao decreto se prenda um pouco a isso, o decreto deu um contorno, as pessoas se resguardaram, falaram, ótimo, já tem um parâmetro. Por mais que a crítica possa ser considerada relevante, etc., mas há uma falta disso um pouco, dessa regra, ou de uma régua que ele consiga saber como é que ele se movimenta naquilo. Já vi pedidos chegarem na Fazenda e serem enviados por um pendrive com zilhões de informações para um pedido do Paraná, etc. Um pacote monstruoso que demorou semanas para carregar. É claro que o funcionário fica inseguro, mas eu acho que a lei é clara, né? É igual no lei do impedimento no futebol, né? Assim, na dúvida é gol, né? Não, mas foi feito na dúvida isso, foi feito esticar isso, a corda, realmente né? foi feito isso, realmente para atender a lei, né? Porque Claro. segue a lei. E abriram mesmo zilhões de informações e pronto, né? Mas eu acho que um parâmetro aí seria muito salutar no processo. Claro, em debate aí. Depois a gente tem a apresentação da Mariana. Complementando o que o doutor já me falou, às vezes tem aquela preocupação, né? Temos que dar a informação, mas por que eu? Então, começa aí, né, a delimitação, né, até do papel da pessoa. Mas, pegando um gancho desse trabalho, muito interessante, ali se mostrou uma tela do voto digitalizado do Tite, é um projeto que nós trabalhamos lá, que torna disponível toda a decisão de primeira instância. E aí, lembrando ao doutor Gilberto, que colocou a questão de que o julgador de primeira instância ele tende a ratificar o auto de infração.
E é interessante isso, não só interessante, como no caso do Estado de São Paulo, você tem condições, por esse recurso, de verificar se realmente há, estatisticamente, uma adesão desse tipo. O Estado de São Paulo oferece a transparência de tal forma que, se isso for verdade, você vai descobrir ali, e no mesmo site você já entra na ouvidoria e já denuncia. Nós temos não só a transparência, como meios para até reclamar. Tem o Fale Conosco do Tite também, para poder responder quaisquer dúvidas a esse respeito. Sempre o pessoal vai procurar, ao máximo, atender isso aqui. Então, a transparência está ali. Voto digitalizado do Tite já está há 2 anos no ar. Você pode consultar todas as decisões de primeira e segunda instância e chegar à conclusão. Será que o Estado de São Paulo vai nessa linha de ratificar aquilo que o fiscal autuou? Então, eu não vou aqui dizer se é verdade ou mentira. Não, está escrito lá. É só olhar, analisar e tirar as conclusões e expor publicamente as conclusões. Acho que uma coisa estratégica aqui que eu estou percebendo aqui, primeiro a gente quer convidar o Fabiano Angélico já para vir num workshop do Núcleo para falar dessa ideia da limitação do sigilo, que me parece estratégica. E, na verdade, em vez de mudar a Constituição, Isaías, propor uma nova emenda constitucional, ou uma emenda no Conselho das Nações Unidas, eu proponho a gente fazer um manual da transparência. Não é? Então, já que é manual que pega, vamos fazer o manual da transparência. Porque fazer uma emenda constitucional da transparência certamente não vai dar certo, não vai convencer ninguém. Agora, manual obrigatório da transparência, daí a gente pode galgar uma grande eficácia. Acho que pode ser essa a sacada. Sensacional, já tem uma inspiração para começar. Pô, fala no microfone. Não está interrompendo, não, você está acrescentando. Mas o que eu estou escrevendo aqui é exatamente essa percepção. Parece rasa, tipo, você prefere um manual do que a Constituição. O que a doutora Cleide fala com segurança, como que eu posso implementar isso? E aí a ideia dessa lei da informação, do manual do sigilo para o manual da transparência, porque isso que o senhor fala é procedente. Na prática, o que acontece? Nós temos que pensar aqui um lado, é evidente que eu tenho que pensar nesse lado, porque eu sou servidora, não vocês, advogados. Qual é o temor? É do isolamento, da solidão do servidor. Se eu dou a informação errada, quem responde a sindicância sou eu sozinha. É o que eu disse, entre a ouvidoria e a corregedoria pesa mais. E a instituição não me protegerá, porque não protege se eu cometer um equívoco. Então, quando vocês falam muito, tem que responsabilizar quem fez o auto errado, quem prestou a informação errada. Mas se eu tenho uma estrutura que me garantiu dar aquela informação, eu vou fazer isso com tranquilidade. Então, nesse momento, eu acho que esse manual, essa portaria não serve para nada em termos constitucionais, mas para o servidor, sim. Te dá uma proteção e te dá essa sensação de que eu não estou sozinha, segurança funcional, porque no dia a dia, sou eu sozinha no meu gabinete, o advogado, o sindicato, os representantes, e eu tenho que dar resposta só. Não vai dar tempo consultar pareceres. Então, eu acho que é isso que eu acho que tem que ser o caminho. Nesse primeiro momento, é raso? Mas é efetivo? Não é nada raso. É efetivo? Eu sempre me preocupo. Eu me preocupo com a efetividade. É efetivo? Dentro do serviço público, a Constituição vai valer menos. É estranho isso, entendam isso, não em termos de direito, de prática. A portaria tem mais peso do que um princípio, porque o princípio, o que serve para tudo, não serve para nada, se eu não tiver a regra, nesse caso específico. Então, talvez sair do campo principiológico, dar uma decidinha para a vida rasa das regras e transformar isso no manual, seja a saída, que foi a minha reflexão do trabalho. Enfim, sim, a ideia. A gente vai partir daí, Denise, e não só vai fazer isso, como vai fazer um manual comentando os outros manuais. Olha, o manual tal, está revogado, porque vai contra tal e tal dispositivo, então está equivocado. Isso, a regra é essa. A gente vai chamar isso ainda manual portaria do servidor público. Eu queria só fazer um adendo aí. O que a Luciana coloca, perdão, que a Denise coloca com muita clareza é o seguinte, é que para o cidadão, o que não é proibido é permitido. Para o servidor, o que não é permitido é proibido. A nossa lógica é inversa. Não é que a Constituição, para nós, não seja a Carta Magna. Ela é. Mas, se não tiver algo expresso para nós, dizendo, você pode fazer, nós não temos segurança jurídica de atuação. Porque o contribuinte, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser tratado com toda a decência, toda a dignidade que merece como cidadão.
mas ele também não tem o menor senso na hora que ele vai questionar, ele quer a punição do servidor, e o servidor está cumprindo única e exclusivamente o seu papel de servidor. Eu imagino que o medo da Denise é o mesmo que eu, como servidor, em que a competência, e esse é um dos princípios da administração, a competência daquele servidor tem que estar muito bem definida e expressa, com nome aos bois. A Denise pode falar sobre isso. E o pode é o sentido de deve, né? E aí muda. Então, essa competência tem que estar muito definida, escrita, bobear tem que estar publicada. Porque, senão, alguém vai perguntar informação, eu vou ficar com medo. Falei, para um pouquinho. Até sei, mas o meu medo não é se eu posso divulgar. Será que eu vou dizer do jeito certo? Já houve um detalhe só. Já houve casos assim de pedidos com base na lei de acesso à informação enviados para o responsável e que a pessoa que pediu falou: eu não estou satisfeito, né? É normal. E recorre o quê? A assessoria de comunicação a mim, fala assim: olha, eu recebi isso, eu não estou satisfeito, eu quero que você complemente. Eu falei, bom, vamos pular de instâncias em instância para outra instância, para outra instância, para até chegar a uma resposta? Não, tem que sair de uma fonte só. Eu falei, volta lá. Agora, eu entendo que essa sugestão do Manual da Transparência, ela não inviabiliza a proposta levantada pela doutora Cleide. Né? Eu acho que tem que ficar em paralelo a essa situação. Ao contrário, ao contrário. Uma alteração da lei que regula o serviço público, o regime jurídico do funcionário. Exato. Porque o que a Denise colocou, eu sinto no dia a dia, a Procuradoria da Fazenda Nacional, por seus ilustres representantes, não raras vezes, muitas vezes, nos autos dos processos, deduz defesa flagrantemente de má-fé. Por quê? Tem medo de levar uma representação. Então, perdeu um prazo para um recurso especial, eu advogo nessa área federal, no Tribunal Federal de Recursos, eles entram com ação rescisória. É litigância de má-fé escancarada, ainda amparada pela morosidade absolutamente asquerosa desse tribunal local. Mas eu também defendo servidores públicos. O meu escritório tem uma área de direito administrativo e eles me procuram muitas vezes porque estão sendo alvos de procedimentos administrativos por determinados, por exemplo, perda de um prazo, aquele caso que eu comentei de início, de um auto de infração, de um tributo que está fulminado pela decadência, vão rolar cabeças. Então, veja como a nossa discussão leva longe. Como é que vai arrumar isso? Não vai arrumar isso com um simples manual. Vai arrumar isso mexendo no regime jurídico do servidor público, dando-lhe a capacidade que ele tem que ter para decidir. O mesmo vale para o julgador de primeira instância, quando o Gilberto disse que ele só ratifica o auto. Ratifica por quê? Porque tem um temor de ser alvo de uma representação. Esse é um cancro no nosso sistema. Foi muito bom a Denise ter trazido isso e a Silvia também. Veja, é uma tarefa hercúlea mudar isso. Não sei se já está no momento de nós dar... A última parte aqui é deliberação sobre as próximas etapas de pesquisa. Nós precisamos chegar a uma conclusão sobre esse tópico e também sobre o tópico arguído pelo Fabiano sobre aquele dispositivo que é inválida de inconstitucionalidade. Eu sugiro que se pense nisso, que redigamos duas propostas. A gente já vai chegar na próxima... Fabiana, vai preparando já seu PowerPoint, Mariana? E só queria destacar que a Cleide foi procuradora da República por muito tempo, chegou até o top da carreira como procuradora, e, além disso, Isaías, é uma professora consagrada, tem um livro referencial sobre o processo tributário. Vai para a 8ª edição. Desde quando eu comecei meu mestrado, já era uma referência. Então, é uma autoridade, não só em termos públicos pela experiência, mas em termos de direito, sabe, inquestionável. Querida, eu estudei no seu livro. Pedoba. E eu citei muitas vezes. Deixa eu fazer um comentário que é...
Alô, alô. Minha voz dá um jeito, mas não vai gravar. Deixa eu fazer um comentário que eu acho que é importante, olhando de maneira retrospectiva para o que vem acontecendo no Brasil e aproveitando um pouco que nós estamos discutindo aqui. Eu queria registrar a importância de um ambiente como esse, em que a gente tem uma pluralidade de pessoas de várias áreas e que a gente consegue enxergar efetivamente as causas do problema. Porque nós ficamos, talvez, no Brasil, discutindo nos últimos 10, 15 anos o tal do Estatuto do Contribuinte, o Manual do Contribuinte. Eu acho que era a ótica completamente equivocada desse problema. E eu cheguei muito à conclusão sobre essa questão quando eu participei também na época da reforma, e tinham vários servidores públicos que estavam participando da construção do texto, e eles levantavam essa questão, porque o tema Estatuto do Contribuinte estava em pauta naquela época, e eles diziam, mas o problema não é esse, o problema é que nós não temos garantias para, eventualmente, atuar de uma maneira ou de outra, exatamente o que nós estamos discutindo aqui. Então, de fato, acho que esse comentário da Denise vai ao encontro dessa toda essa discussão histórica de Estatuto do Contribuinte, que, no fundo, não quer dizer nada, porque as regras já estão positivadas na legislação, são reorganizações das mesmas regras que nós todos já conhecemos, e talvez a gente tenha descoberto, efetivamente, a causa do problema e aonde atacar. É dar direito e garantir às pessoas que precisam atuar no dia a dia, na prática. E envolve desde do exame legislativo da questão, eventualmente, das características do funcionalismo público, é um manual concreto de atuação. Então, talvez a gente comece a enxergar a questão por uma ótica um pouco mais realista do que um debate estéril de querer promover rediscussão e reorganização de temas relacionados a defesas e direitos do contribuinte, que todo mundo já sabe quais são. Entendeu? Senhor Eurico, o doutor Peroba levantou uma questão interessante, que é o Estatuto, ou o Código de Defesa dos Contribuintes, ou o Código de Contribuinte, o Estatuto. Lá atrás, no ensaio do senador Bonhoeffer, ele era da base aliada do governo federal, na época, era o Fernando Henrique Cardoso, e ele tentou uma iniciativa lá de um projeto de instituir um Código de Defesa do Contribuinte nacional. Aquilo não prosperou. E as razões de não prosperar aquele código, e na época quem estava como secretário da Fazenda, secretário da Receita Federal, era o doutor Everardo Maciel. Nos últimos 30 anos, eu acho que uma das mais altas autoridades falando de secretário da Receita Federal. E não prosperou. E não prosperou por uma campanha difamatória dentro da casa. Fizeram ao ponto de chamar aquilo de Código do Sonegador. Então, veja bem, era conveniência pura e simples. De um conformismo, de uma visão umbilical muito estreita. E o gozado de tudo isso, que os estados da federação avançaram. Hoje, a maioria dos estados da federação tem o Código de Defesa do Contribuinte, tem o código aqui, inclusive de São Paulo, é um dos códigos de referência, um dos melhores códigos que existe hoje no país. O meu estado lá também tem, o Paraná. Mas o Código de Defesa na área federal, até hoje não saiu. E a resistência é interna, é do corpo funcional, de um determinado corpo funcional da casa. E doutor Peroba, desculpe, mas realmente tem muitas regras. Mas as muitas regras hoje são a favor do fisco. Na verdade, quando você vai discutir determinadas coisas, vou dar um exemplo aqui. Restituição. A Receita Federal não tem um prazo para fazer uma restituição para qualquer contribuinte. Ela pode demorar o ano que for, o tempo que for. E você tem que ficar lá se conformando com aquela situação. E tem vários outros exemplos dentro da casa. Prazo para você pagar, para você entregar a parte do teu patrimônio para o Estado, tem. Agora, prazo para aquilo que você pagou a maior, o que o próprio fisco te induziu a pagar maior, não tem. Para devolver isso, não tem. Então, o que se observa é isso. O caso da Receita Federal
e até um pouco diferente do caso dos outros órgãos que compõem o sistema tributário federal, como é o caso da Procuradoria aqui, e de outros. Na Receita Federal é particularizada, é uma coisa diferenciada. E eu falo isso porque o Bornhausen era da base aliada e ele não conseguiu prosperar, mesmo sendo da base aliada. Então, hoje nós temos, inclusive, o nosso sindicato tem essa campanha já desde aquela época, para que haja realmente o Código de Defesa do Contribuinte, porque nós sabemos disso. Aquilo que o meu colega Aldair falou, de que a informação que tem para fora é uma, mas só que a informação que internamente tem é outra. E a gente sabe da dificuldade das pessoas que chegam nos balcões da Receita Federal. Então, tem que ter realmente um código, tem que estar positivado as regras mínimas de atenção ao contribuinte, ao cidadão, esse sujeito que, na verdade, nós, Estados, nós, servidores, existimos em função deles, não é o inverso. E, na verdade, na Receita Federal em particular, imagina-se o inverso. Imagina-se que o contribuinte existe porque nós que somos as grandes autoridades, por isso existem os contribuintes. Então, eu acho que tem que ter isso. Tem que ter isso. Eu acho que uma quebra de paradigma, que os Estados já conseguiram, os Estados da Federação já conseguiram, e nós, União, não conseguimos ainda, infelizmente.